A Estrela de Jeremias. Livro 1. Subtítulo: Quando a maldade rouba a inocência. Prefácio. Desde que soube da morte dele, ainda na minha infância, nasceu o desejo de contar um pouco da história de dor do menino César, o Cezinha que foi pro céu. Ele era um menino doce, diferente dos demais, inocente, e que um dia saiu para jogar bola com colegas. Quando voltou tinha hematomas por todo o corpo, principalmente joelhos. Não falou nada para os pais. Mas como seu estado de saúde piorou, foi levado ao hospital. Porém, quando chegou lá, a hemorragia interna não pôde ser contida a tempo. Ele não resistiu. E ninguém foi punido até hoje. Um belo dia, sem ter concluído meu primeiro livro ainda, talvez em resposta a esse desejo meu, acordei com A Estrela de Jeremias completo em minha mente. Geralmente minhas ideias vêm assim. Dessa forma, meio transe, meio sonho. Naquela manhã acordei chorando com a emoção do protagonista da história, mas me perguntava como eu, mulher, mãe de um menino e uma pessoa que abomina qualquer tipo de violência sexual, seja contra homem, mulher ou criança, poderia escrever sobre esse tema. Relutei muito e todas as vezes que tentava, não conseguia passar da primeira linha. Porém, a história estava ali, martelando, inteira e forte na minha cabeça. Então, um dia, sozinha, música tocando e com as luzes da casa apagadas, sentei diante do computador e me forcei a começar. Comecei do meu jeito característico de escrever, fragmentado e sem ordem cronológica, no qual o início da história pode vir depois de já ter escrito o final e vice-versa. Fui escrevendo de acordo com os trechos que apareciam mais vivos em minha cabeça. Depois, como sempre, fui juntando a colcha de retalhos, seguindo minha intuição. A dor de César foi representada pela figura de Jeremias. Quando a história me veio à mente, já com o nome de Jeremias, da irmã dele e do vilão, achei que ficaria melhor dessa forma. Pensei na dor dos pais de César, gente simples e inocente, que até então, assim como o protagonista do livro, não sabia que barbaridades assim existiam. Terminado o livro, ao qual defino como um ensaio de tortura física e psicológica, quis pôr à prova tudo o que havia contado em minhas linhas. Passei a pesquisar tudo o que encontrava sobre pedofilia, prostituição infantil e instituições para menores. Fiquei chocada porque os resultados de minha pesquisa mostraram que existiam muitas histórias como a de César e até piores. Li o relato de uma cidade, em plena região sudeste, onde prefeito, vereadores, entre outras figuras célebres locais, estavam envolvidos em um caso de orgias com menores. Padres que abusavam de coroinhas ou de crianças carentes, as quais tinham sob proteção um homem que, percorrendo o interior do país, violentou e matou diversas crianças. Casos de tortura e estupro dentro de unidades correcionais de menores. Um pediatra respeitadíssimo que abusa de seus clientes após dopá-los. Pessoas que vinham de outros países com a finalidade de desenvolver projetos sociais e que acabavam abusando de meninos de rua. Não era imaginação minha. Todos esses relatos eram verídicos. E eram apenas alguns dentre muitos. Inclusive encontrei relatos de homens vítimas de estupro em uma associação inglesa, que atende exclusivamente casos de estupro de homens. Não sabia se algum dia alguém viria a ler o meu livro, mas a história estava contada. Decidi colocar César e o pai dele em um trecho da narrativa, porém de uma forma simbólica, para que ele não fosse esquecido. Escolhi ambientar a história no Nordeste brasileiro, porque me lembrei das outras histórias que amigos meus contavam-me sobre meninas que eram oferecidas aos turistas em troca de dinheiro ou alimentos. Ainda existem lugares onde a moeda mais forte se chama miséria. Lucia Andrade. Itaboraí. 29 de julho de 2007. A Estrela de Jeremias. Capítulo 1. A Casa Sombria. Naquela manhã, tudo acontecia de modo diferente de todas as outras manhãs para Jeremias e sua família. Sua mãe foi para a cidade. Ele, seu pai e sua irmã, Rebeca, seguiam por um lugar até então desconhecido para Jeremias. Havia um sentimento estranho em seu coração que lhe dizia que, de alguma forma, sua vida não seria mais a mesma. Geralmente ele era um menino falante,
Mas, naquele dia, o silêncio tomou conta dele e ele não sabia o porquê. Pai, por que a mãe foi para a cidade? Foi falar com o padre Eusébio. Não vamos trabalhar hoje? Não. Por quê? Por que não, Jeremias? O menino viu o rosto sério de seu pai, e a cada instante seu coração ficava mais apertado. Perguntava-se o que faziam naquele lugar estranho. Raramente sua mãe se afastava deles. Ele sabia que alguma coisa fora do normal estava acontecendo. Ao chegarem em frente a um muro enorme sem saber o porquê, teve medo. Era um muro muito alto e extenso. O dono dali devia ter muito dinheiro para poder construir algo tão grande. Enfim, chegaram ao portão. Dali não dava para ver a casa. Havia muitas árvores no quintal. Como conseguiam água para regar tantas plantas? Quase não chovia naquela terra. De repente seu pai falou: Fiquem aqui, eu já volto. Foi até o portão e falou com o homem que o vigiava. Depois, voltou. Venham. Vamos entrar. Jeremias não resistiu à curiosidade e perguntou: O que a gente vai fazer aqui, pai? Não faça perguntas, Jeremias. E não mexam em nada. Assustado, o menino segurou a mão da irmã. Na metade do caminho já era possível ver algumas partes da casa. Era uma construção muito grande. Jamais vira algo assim. Quanto mais perto chegavam, mais detalhes eram descobertos. De uma ponta a outra da frente da casa, havia uma bela varanda, que também a ladeava, sendo que do lado direito havia 2 carros, um azul, menor e um vermelho, grande e brilhoso, algo lindo como jamais Jeremias havia visto. Curioso, ele olhou para o alto. Havia um segundo andar, e também muitas janelas. Olhando melhor, Jeremias pôde ver que não eram janelas e sim portas que davam para pequenos balcões. Jeremias nunca tinha visto uma casa tão bonita e tão grande. Tudo era grande. Nada se comparava com o casebre no qual o menino e sua família viviam. Ao chegarem à varanda, um homem esperava por eles. Imediatamente ele olhou para Jeremias. Assim como a casa, o homem também era muito grande, bem maior que o pai das crianças. O menino desviou o olhar. Sentiu uma coisa estranha quando olhou para ele. Já o tinha visto antes na casa de farinha, mas nunca tão de perto. Era um homem já de certa idade, de pele clara, com os cabelos começando a ficar brancos. Seus olhos negros, profundos, davam medo. Além de muito alto, ele era também muito forte e seu sorriso, por sob o vasto bigode, fez com que Jeremias sentisse arrepios. Abrindo a porta, ele disse: Entrem. Vamos conversar na biblioteca. As crianças pareciam fascinadas. Tudo era muito bonito e rico. Nem mesmo em seus sonhos havia uma casa como aquela. Jeremias, porém, estava desconfiado. O que aquele homem poderia querer conversar com seu pai? Não fazia sentido. Passando pelo hall de entrada e chegando à sala, depararam-se com um outro homem, bem menor que o dono da casa e menos ameaçador, porém, para Jeremias, não menos estranho. Ele era jovem ainda, de cabelos castanhos e pele clara. Tinha olhos também castanhos, amendoados e era bem magro. Se movimentava de forma ágil e ao mesmo tempo suave. Enquanto o outro levava seu pai para um outro cômodo, o segundo homem levou as crianças até a sala de jantar. Lá, serviu para eles um lanche. Havia bolo, suco e biscoitos. Rebeca rapidamente se ajeitou na cadeira e tentava provar de tudo. Talvez nem nos dias de festa da igreja tenham visto uma mesa tão farta. Mas o menino estava desconfiado. Seus olhos curiosos olhavam para todos os lados, mas sempre se voltavam para a direção onde estava seu pai. Sentindo-se observado pelo homem que os guiara até a sala de jantar, ele perguntou: De quem é essa casa? Do Dr. Edmundo Mazagão, meu patrão. O homem falava com voz macia. O que ele quer com meu pai? Ele é o patrão de seu pai também. Ele é o dono da casa de farinha? De 2 casas de farinha, que ficam na fazenda Santa Clara. Mas é melhor perguntar ao seu pai quando ele voltar. Vendo que o menino não se serviu de nada da mesa, colocou um pouco de suco em seu copo e falou: Não vai comer nada? Pegue um pedaço de bolo. O caminho é longo até aqui. Deve estar com fome. Jeremias, desconfiado,
Não sentia vontade de comer, apesar de seu estômago estar roncando. Vou beber o suco. Perguntava-se o que um homem rico como aquele poderia querer com alguém tão pobre quanto seu pai. Enquanto isso, na biblioteca, os dois homens conversavam. Onde está sua esposa? Mandei que fosse até a cidade, conversar com Padre Eusébio, como o doutor mandou. Levará um bom tempo até chegar lá. E o nosso negócio está tudo certo? Eu pensei no que a gente conversou. Vou seguir o seu conselho. Ótimo! Verá que tenho razão. Aqui não há futuro para sua família. E sua esposa já sabe o que pretende. Não contei a ela. Disse que recebi uma carta da tia dela que mora no Mato Grosso, dizendo que está muito mal de saúde e precisando de ajudar. Mandei que ela levasse a carta e confirmasse com o padre Eusébio. Ele disse que vai me ajudar. Quando a gente chegar na metade do caminho, eu conto. Tem certeza que dará certo? O que dirá sobre as crianças? Vou dizer que elas estão com uma comadre nossa. Pedi pro padre que ele falasse para ela fazer tudo que o marido mandar porque essa é a vontade de Deus. Ela não vai me desobedecer. Bem, isso é um problema entre vocês. O que faremos então? O doutor toma conta das crianças. Até eu voltar? Não foi o que eu disse? Cuidarei delas, como se fossem meus filhós. Minha esposa, que Deus a tenha, sempre quis ter filhos, mas, infelizmente, agora, posso realizar o sonho dela. Fique tranquilo. O dono da casa tirou da gaveta da escrivaninha um maço de notas. Aqui está o dinheiro que lhe prometi. É para a passagem e para as despesas no caminho. Quando chegarem lá, ganharão rios de dinheiro e logo estarão de volta para cuidar de seus filhos. Poderão até comprar uma casa maior, colocá-los na escola, ou voltar, a família toda para São Paulo. E é isso que eu vou fazer. Preciso que assine 2 documentos para mim. Um é a nota promissória da qual lhe falei, referente ao dinheiro que estou lhe emprestando. O pai das crianças assinou. O outro é uma declaração de que você está deixando as crianças sob minha responsabilidade até a sua volta. O outro homem olhou, mas não sabia ler. Confie em mim. É exatamente isso que está escrito. Então o outro assinou. Mas Agão, sem que o homem visse, deu um leve sorriso. Eu não queria que as crianças me vissem sair. Elas não vão entender. O Jeremias sabe, ele é muito esperto e desconfiado. Aprende tudo logo. É perguntador que só, mas é um bom menino. A Rebeca é mais doce, dengosa. Vive brincando, sonhando. O Jeremias sempre cuidou dela. O pobre homem tinha lágrimas nos olhos. Eu quero tentar a vida na cidade grande por causa deles. Não quero que eles levem a mesma vida que eu. E se sua esposa resolver ficar? Não vai ir. Ela gosta muito da tia dela. É como mãe para ela. E eu só vou contar a verdade quando não tiver mais jeito. Senão, ela não vai. Isso você resolve. Vou pedir ao meu mordomo para levá-los lá para cima. Então você sai e depois eu me resolvo com eles. Pode deixar que eles ficarão bem. Eu adoro crianças. Depois saiu e logo voltou. Encostou a porta deixando apenas uma fresta. Ao ver as crianças subirem com o mordomo, ele encaminhou-se para a porta seguido por Sebastião, que se apressou em sair. Após algum tempo com Rebeca e o mordomo na parte de cima da casa, Jeremias começou a ficar impaciente. Meu pai está demorando. No momento em que falava, Agão entrou no quarto olhando diretamente para o menino. Jeremias, vendo que ele estava sozinho, perguntou: Onde está meu pai? Seus pais precisam fazer uma viagem urgente. E vocês ficarão aqui até que eles voltem. Jeremias, atônito, correu em direção à porta. Agão se pôs na sua frente. Calma, rapazinho. Vocês ficarão bem. Eu cuidarei de vocês. Minha mãe não sabe disso. Sim, ela sabe. Sua tia lá do Mato Grosso está muito doente, e seus pais irão visitá-la. Tia Alice? Minha mãe não falou nada. É como Sebastião falou. Você é muito desconfiado. Cadê meu pai? O menino encarou o homem. Já disse, ele tem que viajar logo. Ele e sua mãe. A gente não quer ficar aqui, não. É preciso. Seu pai confiou a guarda de vocês a mim. Mas eu quero ver a minha mãe.
A essa hora, seus pais já devem estar na estrada. Eu pedi que um de meus empregados os levasse até a rodoviária de Inaiá. O menino olhou angustiado para os dois homens e para Rebeca. Aquilo não estava certo. Sua mãe não iria embora sem se despedir deles. Pegou a mão da irmã. Vem, Beca. A gente vai embora. Não podem ir. Eu disse a seu pai que tomaria conta de vocês. E é aqui que ficarão até ele voltar. Vendo o desespero do menino, Massagão tentou acalmá-lo. Olhe, não pode ir sozinho pela estrada. É perigoso. Pense em sua irmã. A noite vai alcançá-los antes que cheguem em casa. Vamos fazer o seguinte: Tadeu vai levá-los para tomar banho. E vocês vestirão roupas limpas. Sebastião trouxe as roupas de vocês. Mais tarde eu vou à cidade e providencio roupas novas. Por enquanto, Rebeca fica nesse quarto, e você fica no quarto ao lado. Não quero ficar longe de Rebeca. A gente nunca dormiu separado. Sim, porque a casa de vocês só tem um cômodo. Aqui tem vários quartos e vários banheiros. Vocês vão gostar. Virando-se para o mordomo, ordenou: Tadeu, ajude Rebeca a se banhar. Levarei Jeremias para ver o quarto que será dele. Pode deixar que eu ajudo minha irmã. Sou eu que cuido dela, quando minha mãe não pode ir. Tudo bem. Quando você acabar, conhecerá seu quarto. Tadeu os ajudará e depois descerão para o almoço. Jeremias, apesar de não concordar com a situação, não sabia o que fazer. Talvez, se Rebeca apertasse o passo, chegassem em casa antes do anoitecer. Em sua cabeça, nada daquilo era verdade. Achava que simplesmente não estava acontecendo. Enquanto Jeremias ajudava a irmã, Massagão chamou Tadeu. No almoço, sirva o suco no final da refeição. No copo dele, coloque isto e depois o suco. Entregou um comprimido ao mordomo. Depois deixou o quarto. Tadeu olhou para Jeremias e pensou: Deus do céu! Vai começar tudo de novo. Terminado o almoço, como Massagão queria, o menino sentiu o corpo pesado. Está com sono, Jeremias? Me dê uma leseira. Recoste-se no sofá da sala. Deve ser o calor. Tadeu, veja se Rebeca quer mais sobremesa. Pouco tempo depois, o garoto caiu em sono profundo. Da sala de jantar, o mordomo viu quando o homem o levou no colo, em direção ao quarto. Massagão colocou Jeremias na cama e sorriu. Eu sabia que um dia teria você só para mim. Agora você está aqui e é só meu. Passou a mão pelos cabelos do menino. Ficou por muito tempo admirando as feições de Jeremias. Seu cabelo loiro, liso, sua boca carnuda, nariz afilado, sobrancelhas grossas, quase juntas. A pele clarinha, porém, devido ao trabalho na casa de farinha, estava queimada pelo sol do Nordeste. Quando conseguisse seu intento, não o deixaria mais pegar sol. Ele era diferente de todos daquele lugar. Destacava-se em meio a tantos rostos comuns. Desde a primeira vez que o vira, Massagão se encantou por ele. Mas o que mais o atraíra foram os olhos do menino. Os olhos verdes, selvagens e, ao mesmo tempo, doces. Por algum milagre da genética, aquela criança fora premiada com uma beleza excepcional. Na visão de Massagão, ele parecia um príncipe, ou um anjo. No meio de tanta gente feia e miserável, tornou-se seu sonho de consumo há muito tempo. Sentia-se extasiado apenas de olhar para o menino. Não resistindo, passou as mãos pelo corpo magro de Jeremias. Alucinadamente esfregou as mãos pelo próprio rosto e falou para si mesmo: Não! Ainda não, Edmundo. Tem que preparar o terreno primeiro. Logo chegará a hora. Desesperado, o homem levantou e saiu. Ao chegar à cidade, Sebastião tenta convencer a mulher. Eu não contei porque você não ia concordar. Não ia mesmo. Eu não vou deixar meus filhos. Você tá louco, homem de Deus? Mas a tia Elissa tá morrendo e pediu para te ver. Padre Eusébio não leu a carta? Leu. Então, por que não tá acreditando? Não quero deixar as crianças sozinhas. Nem por tia Alice? Não sei. Sebastião segurou a mulher pelos ombros. Mercedes, você acha que eu ia deixar as crianças se não fosse caso de vida ou morte? Ela começou a chorar. Bastião, eu não posso deixar meus filhos.
Jeremias não vai aceitar. Sabe como ele é apegado com a gente? A comadre vai cuidar bem deles. Então um de nós dois fica. Eu não sei chegar lá. Foi você e as crianças que foi lá com ela, lembra? Então eu vou e você fica com as crianças. Não vou deixar você nessas estradas sozinha. É perigoso. Ela andava de um lado para o outro, desesperada. Onde conseguiu o dinheiro? Eu pedi a Dr. Mazagão. Quando a gente voltar, dá um jeito de pagar. Como? A gente mal tem comida para comer. Eu não vou. Eu quero ver meus filhos. Ele a segurou pelo braço. Mercedes, eu fiz isso por você. Sei que a tia Alice é como uma mãe para você. Fiquei pensando como você ia se sentir se ela morresse sem te ver pela última vez. Quanto tempo leva para ir e voltar? Uns 10 dias, eu acho. Eu vou, mas quero antes falar com as crianças. Eu já conversei com eles. Já expliquei. Se você for lá, eles vão chorar de novo. Jeremias não vai me perdoar, Bastião. Vamos voltar lá. Ele já é um rapazote. Vai cuidar de Rebeca. Mercedes balançou a cabeça, indecisa. Olha, Bastião. Eu vou por causa da tia Alice. Mas se alguma coisa acontecer com as crianças, eu não vou te perdoar nunca. Não vai acontecer nada. Eles vão ficar bem. Padre Eusébio também vai olhar eles pra gente. Mercedes seguiu o marido, mas seu coração não teve mais paz. Jeremias acordou já tarde da noite. Assustou-se ao ver Mazagão sentado na borda da cama. Não se assuste. Você dormiu muito e eu estava preocupado. Cadê Rebeca? Está no outro quarto. Aquele que você viu. A gente não vai ficar. Jeremias se ergueu. Já é noite. Está muito tarde para você sair por aí com sua irmã. Está cansado. E ela já está dormindo. Mas eu não quero ficar aqui. Vai contrariar as ordens de seu pai? Ele não me deu ordem nenhuma. As deu a mim. Por que acha que deixou vocês aqui? Jeremias sentia-se angustiado. Com o olhar desconfiado, argumentou. Ele pode não ter deixado por querer. Acha que forcei seu pai a deixar vocês comigo? Por que eu faria isso? Não sei, mas nem o pai, nem a mãe falaram nada comigo. Se não acredita em mim, então venha. Desça comigo e veja toda a casa. A começar pelo quarto de Rebeca. Ainda desconfiado, Jeremias seguiu o homem. Chegando no quarto ao lado, ele constatou que Rebeca dormia. Vá até lá. Pode verificar. É ela mesma. Dormindo feito um anjinho. Não precisa. Tô vendo daqui. Venha, então. Vou aonde é o meu quarto. Jeremias não passou da porta. Era um quarto estranho. Sombrio. Móveis escuros. Antigos. Pesados. Se precisar de alguma coisa, pode me chamar aqui. Agora vamos lá embaixo. O homem o levou até a biblioteca onde conversara com seu pai. Tá vendo? Ele não está aqui. Vamos verificar nos outros cômodos. Não carece, mas eu quero. Assim você fica conhecendo toda a casa também. Jeremias achou que a casa nunca terminava. Era imensa. Ele pensou em quantas vezes daria para colocar a casa onde moravam ali dentro. Quando viu a piscina, ficou encantado e boquiaberto. Isso é o mar? Mazagão riu dele. Não, isso se chama piscina. Eu nado aí. Às vezes. Nunca viu o mar? O menino abaixou a cabeça. Tinha lembranças de quando viajou para o Mato Grosso em companhia da mãe e da irmã, mas não se lembrava de nenhuma água azul como aquela. Percebendo que o homem continuava olhando para ele, disfarçou e olhou para o céu. Sem querer. Falou em voz alta. As estrelas. Ergueu a mão na intenção de contá-las, mas conteve-se, olhando para o homem ao seu lado. Não estava em casa, e aquele homem não era o seu pai. Bom, agora que já conhece tudo, vou levá-lo até a copa. Pedi que Tadeu deixasse um prato de comida pronto para você. Deve estar com fome. Um pouco. Sente aqui. Acho que já esfriou. Não tem problema. Todo dia a gente come comida fria na casa de farinha. Isso quando tem comida para comer. Jeremias percebeu que o homem não parava de olhar para ele. O que o senhor tanto olha para mim? Fiz alguma coisa errada? Seu pai tem razão. Você é muito esperto.
Você não fez nada de errado. Estava pensando, se minha mulher estivesse viva, teria gostado de você. Jeremias abaixou a cabeça. Talvez ele fosse um homem bom, mas não gostava do jeito como ele olhava e sorria. Sozinho no quarto, Jeremias não conseguia dormir novamente. Aconteceram tantas coisas naquele dia. Tudo estava diferente. Pela primeira vez em sua vida, dormia fora de casa e longe de seus pais e de sua irmã. Sentia-se inquieto. Olhou todo o quarto. Havia algo estranho naquela casa. Era rica, mas faltava alguma coisa nela. Ele não sabia dizer o que era, mas ficava cada vez mais angustiado. Passou a maior parte da noite acordado, e só conseguiu pegar no sono quando faltava pouco para o dia amanhecer. Quando acordou, o dia já estava adiantado. Correu até a porta, abriu-a e foi até o quarto de Rebeca. Ela não estava lá. Desceu correndo. Não viu ninguém na sala. Foi para a cozinha. Tadeu estava lá. Bom dia, Jeremias. Ele olhou desconfiado para o homem. Bom dia. Onde está minha irmã? Ela foi ao shopping comprar roupas com o Dr. Mazagão. E onde é esse lugar? É muito longe. É lá na capital. Mas a gente tem que ir embora. Jeremias ficou aflito. Eles devem voltar depois do almoço. Sente-se e tome o seu café. O menino parecia perdido. Sentou e apoiou a cabeça com o cotovelo sobre a mesa. Perguntou-se baixinho: o que eu vou fazer? Tadeu colocou um copo de leite na frente dele, que despertou de seu transe. Primeiro beba isto e coma alguma coisa. Quando eles chegarem, você decide o que fazer. Ele olhou para o homem, sem saber o que dizer. O mordomo, vendo-o em dúvida, ordenou: ande, beba. Se quer ir embora quando ela chegar, precisa estar bem alimentado. O argumento do outro o convenceu, e ele comeu e bebeu o que estava à sua frente. Por que não conseguia se sentir bem naquela casa? Após o café, Tadeu o levou de volta ao quarto para arrumar-se. Depois, Jeremias vagou pela casa, mas notou que sempre havia alguém por perto. Parecia que o vigiavam. Quando chegou perto da piscina, sentou e ficou admirando aquela água bonita. Enquanto contemplava a piscina, lembrou de seus pais. Não entendia por que os tinham deixado ali, com pessoas estranhas. De repente, sentiu um aperto enorme no peito. Um medo indescritível. Teve a sensação de que sua família acabara. Nunca haviam se separado. E agora? Cada um tinha tomado um rumo diferente. O pior é que ele não sabia o que fazer. Se voltasse para casa com Rebeca, não teria ninguém lá e o que ele faria? Como daria de comer à irmã? Mesmo seu pai e sua mãe juntos, tinha dia que não havia nada para comer. Sua mente era inundada por milhões de perguntas sem resposta. E o dia já estava chegando ao fim quando ele viu Rebeca chegar. Beca, onde você estava? Jeremias, olha o que eu ganhei. Você tá bem? Tô, sim. Olha o que eu ganhei. É um ursinho de brinquedo. Já vi, Beca. Mas a gente tem que ir embora. Ao ouvir isso, Mazagão retrucou. Quer mesmo ir embora? Quero. Já está escurecendo. Eu levei sua irmã para passear. Comprei roupas para vocês e alguns brinquedos para ela. Deixe-a aproveitar essas coisas hoje e amanhã vocês vão embora cedo. Ouvindo isso, Rebeca pediu, desesperada: deixa. Jeremias, deixa. Confuso, ele olhou na direção de uma das janelas da sala, tampada pelas cortinas. Mazagão, parecendo adivinhar seus pensamentos, foi até a janela e afastou a cortina. Veja. O que digo é verdade. A noite não tarda a chegar. O senhor disse a mesma coisa ontem. Sim, eu sei. Mas eu vi que vocês não tinham muitas roupas e as que tinham estavam bem surradas. Então decidi comprar roupas para os dois. Fui até o seu quarto para te chamar, mas você dormia tão bem que não quis acordá-lo. Desculpe. Tá certo, mas amanhã cedo a gente vai. Entendeu, Beca? Posso levar meus brinquedos? Não. Jeremias se apressou em responder. Pode, mas Agão falou ao mesmo tempo que ele. Tentando ganhar mais pontos com Rebeca, ele falou docemente. Bem, Rebeca, se seu irmão não quer, o que eu posso fazer?
A menina olhou para Jeremias com lágrimas nos olhos. Por que não, Jeremias? A mãe não ia gostar. A mãe não tá aqui. Contrariado, ele cedeu. Tudo bem, Becca. A gente leva. A noite foi longa para Jeremias mais uma vez. Resistiu ao sono, o quanto pôde com medo de perder a hora novamente. Sua vontade era acordar com o nascer do dia para ir embora junto com Rebeca. Não sabia o que faria depois. Mas estava decidido a partir pela manhã. Desde que entrara naquela casa, sentia seu coração apertado. Quase madrugada, o sono venceu a inquietação, e ele dormiu, mas ao primeiro raio de sol, levantou correndo. Arrumou-se rapidamente e foi até o quarto de Rebeca. Chamou a irmã baixinho. Rebeca sequer se mexeu. Ele chamou várias vezes e até a sacudiu. E nada. Não houve nenhuma reação por parte da menina. Jeremias sentou perto da cama e esperou mais um pouco. De vez em quando a chamava, mas não obtinha o resultado esperado. De repente a porta se abriu. Mazagão entrou no quarto. Bom dia, Jeremias. Bom dia. Acorde Rebeca para que possam ir. Já chamei. Mas ela não acorda. Como assim não acorda? Ele se aproximou da cama e pôs a mão na testa da menina. Acho que ela está febril, Jeremias. Ela tá doente? Não sei. Terei que chamar um médico. O menino ficou desesperado. Becca. Acorda, por favor, Becca. Não faz isso comigo. Calma, Jeremias. É melhor descer e tomar seu café. Não tô com fome. Precisa comer. Se Rebeca estiver doente, vai nos ajudar a cuidar dela. O menino olhou para o homem e para a irmã. O que eu vou fazer agora? Minha mãe não tá aqui. Mas eu estou e vou cuidar da sua irmã. Vamos tomar o café e logo em seguida eu vou buscar um médico, está bem? Confuso, Jeremias concordou. No caminho de volta à casa, em companhia do Dr. Carlos Tábora, amigo seu de longa data, Mazagão recapitulava seu plano. Não se esqueça. Tem que parecer algo grave. Alguma doença que precise de, pelo menos 3, 4 dias de repouso. Lembre-se de me passar aqueles vidrinhos para que ele acredite que ela está sendo medicada. Já sei, Edmundo. Você já repetiu 1000 vezes. Serei seu cúmplice em mais esta armação. Não sei que doença posso inventar para alguém que foi dopado, mas estou pensando em algo. Outra coisa, não almoçamos. Eu me demorei porque estava te esperando sair de uma cirurgia. Preciso ganhar tempo. Também já sei. Não se preocupe. O garoto vai acreditar em tudo. Só não entendo o porquê de tanto trabalho. Ele vale tanto a pena assim? Verá pessoalmente. Chegaram à casa e imediatamente colocaram em prática o plano de Mazagão. Ambos subiram correndo em direção ao quarto de Rebeca. Ao entrarem, Jeremias levantou-se. Ele é um médico? Sim. Este é o Dr. Carlos. Nós demoramos porque ele estava no meio de uma cirurgia. Esta é a paciente? Disse o médico. Aproximando-se da cama é minha irmã, Rebeca. Jeremias estava aflito. Então vamos ver. Ele fingiu examiná-la. Há quanto tempo ela está assim? Ela estava bem ontem à noite. Jeremias foi o último a estar com ela. Ela comeu alguma coisa antes de dormir? Não, só a janta. Comeu muito ou pouco? Comeu muito, Jeremias disse, preocupado. Há quanto tempo estão aqui? 3 dias, respondeu Mazagão. Na sua casa, ela costumava comer muito? Não. Lá em casa não tinha muita coisa para comer. Quantas refeições faziam por dia? Quantas vezes a gente comia? 2. E o que comiam? Às vezes, angu, às vezes feijão. Quando tinha, a gente comia os 2. E farinha? Frutas não? Quando a gente conseguia alguma na estrada ou quando ganhava na igreja. Não comiam carne? Quase nunca. Ela comeu muito ontem e não estava acostumada. Sua irmã está muito fraca. E precisa de repouso. Ela tem que ficar uns 4 dias descansando. 4 dias. Mas a gente tem que ir embora. Quer que sua irmã fique boa? Quero, sim. Então deve fazer o que estou recomendando. Ele pegou 2 vidrinhos na maleta. Isso aqui são vitaminas. Vou deixar com Edmundo para que ele dê isso a ela.
Jeremias olhou para Rebeca. Depois baixou a cabeça. Não poderia arriscar a saúde dela. Teria que ficar. Qual o seu nome? Jeremias. Bem, Jeremias. Não se preocupe. Se fizer o que recomendei, logo sua irmã estará brincando novamente. Ele deu um tapinha no ombro do menino e depois saiu. Mazagão o seguiu. Ao chegarem à garagem, ambos riram. Você foi perfeito, disse o dono da casa com entusiasmo. Aprendi com você. Não vai se arrepender. Te devo mais esta. O que achou do meu garoto novo? Estou impressionado. Apesar da pobreza, ele parece filho de rico. Parece um príncipe. Príncipe com jeito de anjo. Do jeito que você gosta. Como ele veio parar aqui? É uma longa história. Um dia te conto. O importante é que daqui ele não sai mais. Vai servir um tira-gosto, não vai? Talvez. Ainda estou preparando o terreno para, na hora certa, dar o bote. Ah, Edmundo. Você é terrível. Ele ainda precisa aprender boas maneiras, regras básicas de higiene, coisas que eu vou ensinar. Vai ensinar isso. E muito mais. Vou transformá-lo em um verdadeiro príncipe. Dar a educação que ele não tem. Aqui, sempre tive de me contentar com esses menininhos encardidos. Mas agora, tenho nas mãos o material que queria. Carne de primeira. Você quer filé mignon ao ponto? Exatamente. Quando chegar a hora, quero ter a sensação que jamais tive com qualquer um desses miseráveis daqui. Jeremias é especial. E agora, é só meu. Jeremias contava os dias ansiosamente sem imaginar o plano de Mazagão. Enquanto Rebeca supostamente se recuperava, o homem usava de todos os artifícios para conquistar a menina. Encheu o quarto com bonecas e brinquedos caros. Ele lhe fazia tantos mimos, que Jeremias chegou a ficar desconfiado de alguma maldade que o homem pudesse fazer com Rebeca. Mas o dono da casa contava com a relutância dela em ir embora. Se ela não quisesse ir, o menino ficaria. Logo ele percebeu que a menina era a peça fundamental para conseguir o que quisesse. O médico vai voltar para ver Rebeca? Creio que não seja necessário. Ela está se recuperando bem. Por quê? Queria saber se depois de amanhã a gente pode ir embora. Vai mesmo arriscar a saúde de sua irmã? O médico disse 4 dias. Ela já está melhor. Você não tem certeza. Seu pai pediu que eu tomasse conta de vocês. Ele me disse também que você protegeria sua irmã. Ele disse isso? Sim. Contou-me que era você quem cuidava de Rebeca quando ele ou sua mãe não podiam. Jeremias ficou pensativo. Mazagão aproveitou-se disso. O que vai fazer, Jeremias? Quando sair daqui? Vou para casa. Ficarão sozinhos lá. Lá é nossa casa. Seus pais não estão lá. Como vai arrumar comida para você e Rebeca? Você ouviu o médico dizer que ela precisa de vitaminas? Jeremias olhava para os lados, aflito. O que vai fazer se Rebeca adoecer novamente? A responsabilidade será sua, Jeremias. Eu posso trabalhar na casa de farinha. Você é uma criança. O seu trabalho não rende tanto assim. Jeremias suspirou desanimado. Por que não quer ficar aqui? Quer saber onde estão meus pais? Já lhe disse. Eles precisaram viajar. Uma tia de sua mãe ficou doente. Tia Alice? Sim, essa mesma. Já me perguntou isso. Eu não entendo como eles foram embora sem falar comigo. Seu pai não queria que vocês chorassem. Além do mais, eu prometi que cuidaria de vocês. Eu cuidei de sua irmã. Chamei até um médico. Sua irmã nunca tinha ido a um médico, estou certo? O menino pensou que talvez sua desconfiança fosse infundada. Talvez aquele homem fosse bom. Apesar do jeito de olhar. Em uma última jogada, Mazagão acertou no alvo. Se você quiser, pode ir e deixar sua irmã aqui. Eu cuidarei dela, receando estar certo quanto aos seus temores. Prontamente Jeremias respondeu. Não. Eu fico para cuidar de Rebeca intimamente. Mazagão sorriu. A estrela de Jeremias capítulo 2, perda da inocência. E assim, semanas se passaram. Os empregados da casa foram instruídos a não ter contato com as crianças. O único que cuidaria diretamente deles seria Tadeu. Foi ele quem, por ordem de Mazagão,
Lhes ensinou as regras de etiqueta e boas maneiras. O dono da casa não admitia que falassem errado e era rigoroso com a higiene. Levou-os ao dentista e ao médico para que fossem devidamente vacinados. A bem da verdade, ambos estavam bem tratados, bem vestidos e bem alimentados. Jeremias ficou ainda mais bonito, com cabelos, pele e dentes tratados, e com as roupas caras que Mazagão comprou. Rebeca, por sua vez, sentia-se tão feliz em meio a tantas bonecas que quase não sentia falta de seus pais. Vendo a irmã feliz, o menino achou que havia se enganado quanto ao homem e sua casa. Baixou a guarda ao concluir que, se seu pai os havia deixado ali, era porque confiava em seu patrão. Ao vê-lo feliz e satisfeito brincando com Rebeca, Mazagão decidiu que havia chegado a hora. Chamou Tadeu. A partir de hoje, o quarto de Jeremias deve ser trancado à noite. Dê ordens aos seguranças para não o deixarem sair, em hipótese alguma. As refeições devem ser feitas no quarto. Sem nada que ofereça risco, entendeu? Sim, doutor. Tadeu sabia o que estava por vir. Já havia recebido o mesmo aviso diversas vezes. Quando se viu sozinho, falou para si mesmo: é uma pena. Um menino tão bonito. Após o jantar, Jeremias ficou com Rebeca até que ela pegasse no sono. Depois seguiu para o seu quarto, escovou os dentes e foi dormir. Ainda ficou algum tempo pensando em quando seus pais voltariam. Já era para eles estarem de volta. Rezou, como sua mãe fazia todas as noites. Por fim, o sono foi vencendo-o lentamente. Quando já estava quase adormecendo, sentiu um toque em sua coxa. Abriu os olhos, sobressaltado. Não tenha medo. Eu vim apenas ver se estava tudo bem. Sem saber exatamente o porquê, o menino sentiu medo. Encolheu-se na cabeceira da cama. Ei, calma. Eu só quero te fazer carinho. Só isso. Vem cá. Jeremias continuou encolhido, acuado. Mazagão, com um gesto rápido, puxou pelas pernas em sua direção. O menino lutou, se debateu, mas o homem conseguiu alcançar seu pescoço, dando-lhe uma gravata e, com o peso de seu corpo, imobilizou Jeremias sob ele. Mazagão o algemou à cabeceira da cama e depois o amordaçou. O garoto ainda se debatia, mas não tinha como se livrar. O homem então despiu a parte de baixo da roupa da criança, arriou a calça de seu pijama e, com crueldade, estuprou o menino. A dor e o desespero tomaram conta de Jeremias, que não conseguia sequer chorar. Parecia petrificado, como se não acreditasse no pesadelo que estava vivendo. Foram minutos intermináveis, nos quais o silêncio era cortado apenas pelos gemidos abafados de Jeremias e o barulho da cama com as seguidas estocadas. Depois de algum tempo, o homem vestiu-se e libertou sua vítima, que, com medo, encolheu-se novamente na cabeceira da cama. Antes de deixar o quarto, Mazagão puxou os cabelos de Jeremias e, com o rosto próximo ao seu, ameaçou: se contar alguma coisa sobre isso a alguém, qualquer pessoa, eu mato você. Entendeu bem? Com toda a força que tinha, esbofeteou o rosto do menino, para que ele não tivesse dúvidas quanto ao cumprimento da ameaça. Um pequeno corte nos lábios foi aberto. Depois se virou, saiu e trancou a porta por fora. Quando seu corpo já estava dormente, Jeremias percebeu que estava há horas na mesma posição. Queria crer que aquilo não acontecera. Seu rosto ardia. Seu corpo doía terrivelmente em consequência da luta que travara com um homem muito maior que ele, além da violência que sofrera. Esticou as pernas, e o corpo doeu ainda mais. Gemeu de dor. Viu que ainda estava seminu. Puxou o short. O horror não era obra de um pesadelo. Era real. Acontecera. Sentiu ânsia de vômito. Sentia-se enfraquecer como se fosse perder os sentidos. Por que sua mãe não estava ali para cuidar dele? Por que seu pai não estava ali para protegê-lo? Lembrou-se de Rebeca. E se o homem fizesse o mesmo com ela? Nesse momento começou a chorar. O que ele faria? Enquanto um turbilhão de pensamentos assombravam-no, a porta se abriu. Era Tadeu, o mordomo. Sem que Jeremias notasse, o dia já estava claro. O doutor Mazagão pediu que viesse para lhe dar um banho. Jeremias não conseguia olhar nos olhos do mordomo. Venha. Eu te ajudo.
Tadeu o ajudou a descer da cama e caminhar até o banheiro. Suas pernas bambearam. A dor era insuportável. Após o banho, o homem trocou a roupa de cama e deu roupas limpas para Jeremias. Ele trouxera uma maleta com material para curativos e alguns medicamentos. Entregando um tubo de pomada ao menino, disse: "Esta pomada é para você passar sempre após o banho." O garoto apenas olhava, os olhos vidrados de pavor, mas não dizia nada. "Está me entendendo?" Diante do silêncio de Jeremias, ele insistiu em explicar: "Olha, é importante que use isto, sempre após o banho." Pegando a mão de Jeremias, ele colocou um punhado de pomada. "Você precisa passar em você. Lá, entendeu? Consegue entender? Quer que eu passe?" Diante do gesto de Tadeu, Jeremias recuou e gritou: "Não! Não me toca! Não quero te tocar! Mas precisa fazer isto, está bem? Faça o que estou lhe dizendo." Jeremias pediu ajuda para ir até o banheiro novamente, e fez o que Tadeu havia pedido. Ao retornar para a cama, o mordomo pediu que ele tomasse uma pílula. "É para você descansar. Logo vai dormir, e a dor no corpo vai passar." Tome. Jeremias relutou um pouco, mas queria dormir. Sentia muitas dores ainda. Decidiu pegá-la da mão do homem. "Pronto. Agora se deite e eu vou passar um remédio no corte em sua boca." Com medo de que o pesadelo se repetisse, o menino não quis deitar. Recostou-se na cabeceira da cama, bem afastado do outro e com um olhar desconfiado. Tadeu, vendo o medo nos olhos do garoto, tentou acalmá-lo. "Pode ficar assim, se preferir. Deixe-me apenas colocar um remedinho aí." Cuidadosamente fez o que havia dito e afastou-se. Não queria deixar Jeremias mais apavorado do que já estava. Jeremias sentiu-se sonolento, mas não deitaria enquanto Tadeu estivesse ali. Continuou recostado na cabeceira da cama. O mordomo recolheu seus pertences, depois foi até o banheiro, deu uma olhada para ver se tudo estava no lugar. Despediu-se e saiu, trancando a porta por fora. Somente então o menino conseguiu acalmar-se e deitou. Suas pálpebras estavam pesadas e não demorou muito para que ele pegasse no sono. Mas o assombro da noite anterior encheu seu sono de pesadelos. Já era noite quando Tadeu retornou ao quarto. Desta vez trazia uma bandeja com o jantar. Jeremias notou que não tinha nem garfo nem faca. Apenas uma colher, um prato de plástico e um copo, também de plástico. Agora mais calmo, Jeremias perguntou: "Onde está minha irmã?" "Está no quarto dela. Quero vê-la. O Dr. Mazagão deu ordens para que não receba visitas hoje. Amanhã ela virá. Coma e depois tome esta pílula. Já dormi o dia inteiro. Precisa dormir mais." "Não quero dormir mais. Quero ficar acordado. Se não tomar, terei que chamar o Dr. Mazagão." "É o que quer?" Os olhos vidrados voltaram ao rosto de Jeremias, e ele limitou-se a dizer: "Não." "Muito bem." O menino não conseguia comer mais. O medo tomou conta dele novamente. E se o homem voltasse? O que ele faria? Tinha que ficar acordado. Sentiu-se enjoado. Como iria se defender dele? E Rebeca como estaria? Tomou a pílula a contragosto. Após a saída de Tadeu, sentiu o corpo pesado, lutou contra o sono, mas acabou dormindo. Ao amanhecer, Mazagão foi até o quarto dele. Jeremias, assustado, encolheu-se no chão, próximo à cama. Vendo a reação do menino, o homem riu. "Não precisa se esconder. Eu passei apenas para ver como você está. Acho que está bem. Levante-se e se arrume para tomar café. Poderá ver Rebeca no café da manhã, mas apenas se descer. Hoje à tarde, um professor particular virá para ensinar aos dois. Se você falar qualquer coisa além do que deve, eu acabo com a sua raça." Depois saiu e manteve a porta trancadão. Algum tempo depois, Tadeu voltou e, vendo-o arrumado, pediu que descesse com ele. Jeremias, trêmulo, obedeceu. Rebeca estava na sala de jantar ao lado de Mazagão. Quando viu Jeremias, correu para abraçá-lo. Ele abraçou a irmã enquanto verificava se ela estava bem. "Beca, você tá bem? Tá tudo bem?" "Claro que tá.
Ontem eu saí com uma babá para passear. Só voltei no final da tarde. Mas Tadeu disse que você já estava dormindo. Por que não foi com a gente? Jeremias sentiu-se aliviado em saber que a irmã não ficara nas mãos daquele homem. Esse sorria cinicamente do desespero do menino. Parem de conversar e sentem-se. Seu irmão logo terá que voltar para o quarto para estudar. O professor chegará mais tarde e eu quero que Jeremias fique lá até ele chegar. Quero ficar um pouco com a minha irmã, mesmo com medo. O menino falou, porém não conseguia olhar nos olhos do homem. Já disse que mais tarde estudarão juntos. Agora, não. Rebeca vai brincar no quarto e você vai ficar no seu. E é melhor não me desobedecer, Jeremias. Ao contrário dos outros da mesa. Mal conseguiu comer. Olhava para a porta a todo instante, imaginando se conseguiria chegar nela, antes de ser alcançado. Mesmo que conseguisse, Rebeca ficaria nas mãos de Mazagão, e ele poderia fazer com ela o mesmo que fizera com ele. Ficou desanimado. Não poderia fugir da casa sem levar sua irmã. Mazagão, parecendo adivinhar os pensamentos de Jeremias, ordenou. Tadeu, Jeremias já acabou de tomar café. Leve-o ao quarto e dê a ele a cartilha que separei para que ele vá se acostumando depois. Chegando perto do mordomo e afastando-se da mesa, disse em tom mais baixo. Ele almoçará no quarto e só descerá para a biblioteca, entendeu? Sim, doutor. Rebeca, vendo o irmão no alto da escada, sorridente, acenou-lhe, não imaginando o sofrimento dele. Para ela, nada de errado estava acontecendo. A noite chegara e com ela, trazia o pavor de que o homem voltasse. Jeremias notou que tremia. Tomou seu banho e enquanto isso pensava. Aos poucos foi entendendo por que a maior parte de suas roupas não ficava no armário de seu quarto. Ali ficavam apenas as roupas de dormir, e algumas outras peças para ficar em casa. Nem a roupa de cama ficava no quarto. Não havia cabides, tesouras ou coisas assim. O shampoo vinha em pequenas porções. E até o sabonete era pequeno. A porta que dava para a sacada estava sempre trancada, e apenas a luz do sol entrava, o que deixava o quarto abafado e quente, obrigando Jeremias a ficar, a maior parte do tempo, só de short. A única ventilação vinha de uma pequena janela no banheiro, a qual ele não tinha como alcançar. Analisando tudo, ele constatou que se encontrava em uma prisão. Como poderia se defender? Sozinho não conseguiria. O homem era enorme, forte e mau. Como um menino franzino como ele poderia enfrentá-lo? Estava prestes a sair do banheiro, quando a porta se abriu. Jeremias gelou quando viu que era Mazagão. Parou, olhos vidrados, pensando no que faria. Olhou em volta. Só então percebeu que o banheiro não tinha porta. O homem, percebendo as intenções do garoto, apressou-se em dizer: não há saída. Se você lutar, será pior para você. Por favor, não, pediu Jeremias, tomado pelo desespero. Já lhe disse que quero lhe dar carinho, basta que seja um bom garoto. Se não lutar, não vai doer. Tentando achar uma saída, o menino olhava ao redor. Um momento de distração foi o bastante para que Mazagão chegasse ao centro do quarto. Foi quando Jeremias avistou algo que poderia usar em sua defesa, o espelho do banheiro. Sem pensar mais, subiu no vaso e, com o cotovelo, bateu com força no espelho. O outro correu ao encontro dele, mas Jeremias conseguiu pegar um pedaço do vidrão. No momento em que se levantava, o homem o alcançou. O menino tentou cortá-lo com o caco. Ele se esquivou. Tentou puxar o braço de Jeremias, mas o pedaço de vidro acabou encostando em sua mão. Recuou. O garoto tentou sair do banheiro, porém o homem impedia a passagem. Com a perna direita, Mazagão acertou um chute na barriga do menino, que bateu na parede e depois caiu sentado no chão. Mazagão abaixou-se e pegou o vidro de sua mão ao mesmo tempo em que, com a outra mão, segurava seu pescoço. Jeremias sentiu que sufocava, e quando já não conseguia mais respirar, o homem afrouxou a mão. Você é muito idiota se acha que pode me vencer. Olhe o seu tamanho, e olhe o meu. Eu sempre vou ganhar de você. A única coisa que você consegue com isso é me deixar furioso. De repente ele gritou. E eu estou furioso.
Saiba que vai pagar caro por isso. Depois, olhou para o pedaço de vidro em sua mão. Sabe o que eu poderia fazer com isto? Lentamente aproximou o caco do rosto de Jeremias. Eu poderia marcar esse seu rostinho lindo. Mas não vou fazer isso porque eu quero você assim. Mas quero que se lembre que todas as vezes que me enfrentar será severamente punido. Dizendo isso, ele pôs o vidro sobre a pia. E ainda segurando Jeremias pelo pescoço, desferiu-lhe 2 socos no rosto. O menino desfaleceu. Mas Agão então o arrastou até a cama. Mais uma vez o algemou. Foi até a pia, lavou a mão cortada, enrolou-a com a toalha. Foi até a mesa de cabeceira. Colocou um pouco de água no copo e molhou o rosto de Jeremias, que devagar abriu os olhos. Mas Agão sorriu. Ótimo! Eu quero você acordado, então abusou do menino ao término, porém. Manteve Jeremias preso, vestiu-se e saiu do quarto. Trancando a porta pouco tempo depois, Tadeu apareceu, trazendo vassoura e uma pá. Ao ver a situação do banheiro e o estado de Jeremias, disse baixinho: Deus do céu! Ai, garoto! Você vai sofrer muito ainda. Recolheu todos os cacos do chão, varreu e colocou tudo na lixeira. Depois saiu, algum tempo se passou até que ele voltasse, trazendo a maleta. Tirou do bolso a chave das algemas e abriu-as. Jeremias sequer se mexeu. Tadeu o levantou. Vamos! Precisa se lavar. O rosto, o cotovelo e a mão do garoto sangravam, mas ele não reagia. O mordomo o colocou debaixo do chuveiro, apoiando-o, depois insistiu. Ande, reaja. Lave-se. Vou cuidar de você. Muito lentamente. Jeremias foi reagindo. Tadeu arrumou a cama e deu-lhe o comprimido para dormir. Depois tratou dos machucados. Amanhã cedo trarei gelo para pôr nesses hematomas. Tente não deixá-lo com raiva da próxima vez ou então será pior para você. Agora, durma. Amanhã chegou sem que Jeremias tivesse fechado os olhos. Sentia-se congelado, paralisado. Quando Tadeu chegou trazendo o café da manhã, ele ainda estava deitado. Seu corpo doía demais. O lado esquerdo de seu rosto estava inchado, e mal conseguia abrir a boca para falar. Nossa! Seu rosto está feio mesmo. Roxo e inchado. Bem inchado. Me ajuda a fugir com minha irmã. Garoto, é melhor esquecer essa ideia. Por favor, me ajuda. Esquece. Não me envolva nisso. Basta fazer o que ele manda, e não terá problemas. Jeremias sequer pegou a bandeja. Era desesperador constatar que estava à mercê de um monstro. Encolheu-se na cama e não se mexeu mais. Não vai tomar o café? Tadeu não obteve resposta. Penalizado com o estado do menino, completou. Olha, no início é difícil mesmo. Mas com o passar do tempo você acostuma. Ele só bate quando fica com raiva. Não o deixe com raiva. Esperou alguma reação. Porém, como não houve nenhuma, ele disse: ali naquele balde há uma bolsa de gelo para pôr no seu rosto, e saiu. Jeremias ficou trancado no quarto por 3 dias. Até o hematoma do rosto desaparecer. Os exercícios da escola. O professor passou para que ele fizesse no quarto. Mas Agão disse que ele estava com cachumba. À noite, a porta do quarto abriu. Jeremias correu em direção à outra porta. Era ele. O menino ameaçou. Se chegar mais perto eu me jogo pela porta. Não seja tolo. Essa porta está bem trancada. Não vai conseguir abri-la. Eu posso quebrar o vidro. É muito alto e antes que você consiga, eu o alcançarei e vou te quebrar todinho. Não quero que encoste em mim. Está bem, então posso encostar na sua irmã, o que acha? Dizendo isso, Agão saiu e trancou a porta. Desesperado, Jeremias correu e esmurrou a porta gritando: Não! Beca! Deixa minha irmã em paz. Chutou e esmurrou a porta até não ter mais forças. Ficou sentado atrás da porta até ouvir o barulho da fechadura abrindo. Correu para longe, mas Agão entrou, trazendo Rebeca com ele. Dê boa noite ao seu irmão, Rebeca. Beca, você tá bem? Eu estou? Você tava me chamando? Tava, sim. Eu queria te desejar boa noite. Ele abraçou a irmã.
Por que você estava chorando, Jeremias? Por nada. Só queria te ver. Venha, Rebeca. Agora você precisa dormir. Mazagão pegou-a pela mão e a levou de volta ao quarto. Voltou em seguida, olhando sério para Jeremias, perguntou: E então? Será você ou ela? Você terá que decidir. Se não for um bom menino, eu posso preferir passar a noite com sua doce irmãzinha. Jeremias ainda olhou ao redor, tentando encontrar algo que o pudesse salvar. Porém não havia. Lentamente foi se aproximando dele, que sorriu. Assim está bem melhor, com o olhar fixo no chão. O menino deixou-se e sentiu as mãos do homem acariciá-lo, fechou os olhos e tentou esquecer que estava ali. Naquele momento, as seguidas estocadas em seu corpo, a dor, a náusea deram-lhe a certeza de que seria impossível esquecer. As mãos imundas continuavam segurando-o. Pediu a Deus que o levasse. Queria gritar, mas não conseguia. Depois disso, não lembrou de mais nada. Acordou na manhã seguinte com Tadeu chamando seu nome. Sente-se melhor? Você desmaiou ontem à noite. Jeremias nada falava. Vamos, eu lhe dei um banho ontem. Mas foi um banho rápido. Deve tomar um bom banho agora. Ande, menino. Tem que reagir. A vida continua. Se ele vier e te encontrar assim, não vai gostar. O meu corpo tá doendo. Quero ficar deitado. Mas tem que se cuidar. O doutor Mazagão não gosta de ninguém doente. Aliás, ele detesta doenças. Se você não vai me ajudar, então me deixe em paz. Olha, garoto, ficar desse jeito não vai ajudar em nada. Reaja. E talvez assim a situação melhore. De repente, Jeremias levantou correndo e foi para o banheiro. Vomitou até sentir-se vazio. Entrou no chuveiro. Esfregou-se até a pele ficar vermelha. Sentiu-se enojado ao lembrar da noite anterior. Teve nojo de si mesmo. Vou lhe dar um remédio para esse enjoo. Logo estará melhor. Enquanto Tadeu mexia na maleta, Jeremias segurou seu braço e pediu: Quero dormir e não acordar mais. Posso lhe dar algo para dormir, mas daqui a algumas horas você acordará. Serve. Me dê 2 de uma vez. Só com uma eu não vou dormir. Só esta vez, está bem? Se ele souber que lhe dei um a mais, ele me mata. Naquela mesma semana, Mazagão deu ordens para que um tapume fosse colocado na janela do quarto de Jeremias, o que deixava o quarto ainda mais abafado. Agora, apenas a parte de cima da janela deixava a claridade do sol entrar. Muitas noites como aquela se repetiram. E a cada dia Jeremias se alimentava menos e dependia mais dos comprimidos para dormir. Havia noites em que Mazagão o levava para o quarto dele para usar seu arsenal de sadismo. Em outras noites, aproveitando-se do fato de Jeremias estar dopado pelos comprimidos, fazia o que lhe desse vontade. Rebeca estava bem, mas Jeremias só podia vê-la de vez em quando. Mazagão a usava como garantia de que o garoto não criaria mais problemas. Em mais uma manhã de pesadelo, Jeremias acordou e percebeu que durante o sono havia recebido a visita daquele homem asqueroso. Sentiu o cheiro dele na cama e o gosto do sangue na boca. Seus lábios estavam machucados. Quase sem forças, sentou-se no chão, no único cantinho do quarto no qual a claridade do sol ainda batia. Se encolheu e chorou. Há dias não saía do quarto e nem via Rebeca. De repente ouviu o barulho da porta. Era ele. Desesperado, Jeremias se ergueu, encostando-se na parede. Por favor, me deixa ir embora. Eu não vou falar nada para ninguém. Eu juro. Não comece com isso de novo. Pelo amor de Deus. Eu não conto nem para os meus pais. Chega, Jeremias. Vá se lavar. No limite do desespero, o menino se jogou aos pés do homem, abraçando suas pernas. Por favor. Eu tô pedindo. Deixa a gente ir embora. Mazagão o segurou pelos braços e o empurrou para longe. Não quero mais ouvir essa choradeira. Ficará aqui e fará o que eu quiser que faça. Enquanto for um bom menino, sua irmã estará bem. Agora vá se arrumar para tomar o café e fazer seus deveres da escola. Ele virou as costas e saiu. Jeremias permaneceu caído no chão, chorando. Por Deus, mãe! Onde você tá? Me ajuda, mãe, me ajuda! A estrela de Jeremias. Capítulo 3. Orgia e drogas. Por muitos dias,
A apatia tomou conta de Jeremias. Somente dormia se tomasse as pílulas que Tadeu trazia. Deixou de sorrir e cada vez se alimentava menos. Massagão o mantinha trancado, afastado de Rebeca, e isso o deixava ainda mais deprimido. O asco que sentia pelo homem o dominava, mas o medo de que seu algoz fizesse algo contra Rebeca obrigava-o a não reagir. Restava-lhe obedecer às ordens daquela criatura cruel. Com o passar do tempo, transformara-se em um ser autômato. Já havia rezado e chorado tudo o que podia e se sentia decepcionado com tudo e com todos. Não conseguia vislumbrar uma... Daria tudo para estar de volta à casa de farinha, com sua vidinha de antes. Mesmo com todos os sacrifícios, sentia-se feliz, junto de sua família agora. Estava afastado de sua irmã e de seus pais. Ainda era obrigado a servir aquele homem repugnante. Não, aquele estado de coisas não poderia se manter por muito tempo. Tinha que existir uma solução. O raciocínio de Jeremias seguia essa linha, porém mal sabia ele que tudo ficaria ainda pior. Após a refeição, deve lavar-se e vestir este roupão. Jeremias largou o jantar. Pra quê? Vou para o quarto dele? Tadeu evitou os olhos do menino. Eu não sei, garoto. As ordens são essas. Você sabe e não quer contar. A angústia tomou conta de Jeremias. Todo o seu corpo tremia. Obedeça a ele. Será melhor para você. Se não vai comer mais, é melhor ir para o chuveiro. Logo ele virá para buscá-lo. Me buscar para onde? Irei só de roupão. Diz. Por favor. Não questione, garoto. Não crie problemas. Estou cumprindo ordens. Por que não me ajuda? É a única pessoa com quem posso falar. Mas se recusa a me ajudar. Enquanto ele tentava convencer Tadeu, a porta se abriu. Massagão entrou no quarto. Algum problema, Tadeu? Não, doutor. Jeremias acabou de comer e já estava indo para o banho. Para onde vai me levar? Faça apenas o que ordenei. Não faça perguntas. Mandei Rebeca para um lugar seguro. Se fizer tudo direitinho e não me causar problemas, ela voltará sã e salva. Caso contrário, vamos. Jeremias. Para o banho. Tadeu puxou o garoto pelo braço. Após o banho, Massagão ajudou-o a vestir-se e borrifou perfume nele. Depois alisou seus cabelos e, afastando-se, olhou para ver se tudo estava contento. Excelente! Agora venha. Seja um bom menino. Massagão o levou pelo braço até uma porta daquele mesmo andar. Após o vão da escada, ao entrar, Jeremias sentiu as pernas bambearem. Massagão o amparou e o levou até o centro do cômodo. Senhores! Apresento-lhes Jeremias, meu bichinho de estimação. Há pessoas que têm gatos, outras cachorros. Eu tenho um menininho, todos riram. Agora digo uma coisa a vocês. Ele é para meu uso particular e se quiserem usufruir dele hoje, usem preservativos. Não estou disposto a pegar nenhuma doença. Conheço vocês, seus vadios. Houve uma gargalhada geral. Quando viu a sala cheia de homens, vestidos de roupão ou seminus, Jeremias tremeu mais ainda. Parecia petrificado. Massagão o levou até a mesa, onde havia uma bandeja com algumas fileiras de um pó branco, e também comprimidos azuis e de outras cores. Entregando um canudinho a Jeremias, o dono da casa ordenou que ele o colocasse em uma das narinas. Depois mandou que ele aspirasse uma carreira de pó. Disse para Jeremias repetir o gesto com a outra narina. Em poucos minutos, sentiu-se muito leve, mais solto, mais disposto. Sentou no sofá. Notou duas moças sentadas no colo de dois homens. Para ele, tudo passou a soar como se estivesse muito distante. Como um sonho. Enquanto isso, viu os homens servindo-se dos comprimidos. Sentiu-se tonto. Massagão, vendo-o pálido, recomendou. Se quiser vomitar, vá ao banheiro. É ali, mas não feche a porta. Ele apontou para a última de 4 portas paralelas. E lave a boca depois. Parece que seu bichinho não está se sentindo bem, Edmundo. Deve ser o efeito da branquinha. Ele nunca tinha dado uma cafungada.
Jeremias correu para o banheiro e pôs todo o jantar para fora. Quando voltou, Mazagão deu-lhe um copo. Beba isto. Se sentirá melhor. Jeremias bebeu e engasgou. Todos riram dele. Mazagão disse: Vai devagar, isso é vodka. Ele bebeu mais devagar. Detestou o gosto, mas adorou o efeito e pediu mais um. Antes que ele terminasse de beber, um dos homens tirou o copo de sua mão e, abraçando-o pelas costas, perguntou: E então, Edmundo? Posso ser o primeiro? Decidi fazer um sorteio. Ele pegou um pote cheio de papeizinhos. Tirou um. Infelizmente, Rodrigo, o vencedor é o Carlos. Todos os outros vaiaram. Não queriam tira-gosto? Aproveita. Carlos se aproximou de Jeremias, que mesmo com a visão borrada reconheceu seu rosto, mas não soube distinguir se ele e tudo aquilo eram reais. O homem puxou-o pela mão e o levou até um dos quartinhos. O fez sentar na cama e ficou de frente para ele. Sob o efeito da droga, Jeremias não ofereceu resistência ao uso de seu corpo. Teve ímpetos de lutar, gritar, mas sentia-se horrorizado e estranho. Ao voltar para a sala, já não experimentava a mesma sensação de antes. A ânsia de vômito voltara. Sentia-se triste e cansado. Mazagão tomou seu rosto entre as mãos. Acho que ele aguenta mais uma. Tirou outro papel do pote. Agora é a vez do Fortunato. Infelizmente, Rodrigo. Fica para a próxima. O Fortunato vai acabar com o moleque. Não vai não. Olha lá, hein, gente? É só para um tira-gosto. Tudo tem que ser na maciota. Sabe que o coronel é voraz. Mas olha aqui. Tem que usar camisinha. Não quero minha propriedade contaminada. O Carlos eu sei que só transa de camisinha. Eu tô livre de doenças. Não tenho nada. Os presentes riram. E o coronel completou: Não que eu saiba. Mesmo assim, eu não uso proteção quando estou com ele. Se quiser, tem que ser assim. Por mim. E o homem fez um muxoxo. Leva ele pro quartinho. Tem meia hora. Só meia hora, Edmundo. Ele é tão apetitoso. Antes dele voltar ao quartinho, Mazagão lhe deu mais um copo de bebida. O tempo está passando, Fortunato. Anda logo. Jeremias foi levado de volta ao quartinho. Agora ele reparou que lá dentro havia uma cama e um aparador, com bebidas, preservativos e comprimidos. O velho o empurrou para dentro. O jogou por sobre a cama e o tratou com brutalidade. Sentiu a violência em seu corpo. As estocadas e a dor. Fechou os olhos. Quando o homem o largou, ele se encolheu. Coronel Fortunato foi até o móvel. Serviu-se de uma bebida. E depois lhe estendeu um preservativo para que Jeremias colocasse nele. O menino tremia. O homem mesmo o colocou. Novamente a ânsia de vômito o dominou. Aquilo não acabava nunca. Por fim, sentiu que as mãos do homem puxavam seu cabelo com força. Um gemido. O recuo. Jeremias teve a sensação de que morreria. Tamanha sua vergonha. Queria fugir dali. Sentia muita dor e nojo. Não tinha noção se estava de olhos abertos ou fechados. Não tinha mais noção de nada. Sentiu o gosto de bebida em sua boca. Bebeu. Sentiu algum calor em seu corpo frio. Não conseguia andar. Não conseguia se mexer. As estocadas novamente. Todo o seu corpo doía. Sentiu uma mordida em seus lábios. As mãos o apertavam. Suas costas ardiam. Sentiu frio novamente. As pernas bambearam. Tombou sobre a cama. Ouviu a voz de Mazagão. O que houve? Ele não consegue levantar. Ele precisa descansar um pouco. Vocês o morderam. Já o arranharam. Assim me estragam a mercadoria. Eu falei para ir na maciota. Percebendo que o menino não aguentaria até o final da noite, o homem tentou levá-lo para o quarto, mas Jeremias não conseguiu andar. Mazagão o colocou no sofá e lhe deu mais uma bebida. Não havendo reação por parte do menino, deu um pano para ele cheirar. Logo em seguida, tudo escureceu. Ele é muito menino ainda. Não aguenta mais que isso. Cadê a irmã dele? Está em um lugar seguro. O garoto é valente, e eu só consegui domá-lo usando a irmã como garantia.
Isso me deixou ainda mais excitado, sem falar que ele é muito bonito. Sempre achei isso. Desde que ele era bem novinho, fiquei de olho nele. Como eu sempre consegui o que quis, aí está ele, para o meu bel prazer. Todos os que já tive, ele é o que me desperta maior interesse. Logo, logo estará na hora de trocá-lo por outro. Ainda vai demorar. Ele deve ter uns 10, 11 anos. Por quanto tempo pretende ficar com ele? Pelo tempo que achar interessante. Mazagão acariciou os cabelos do menino desacordado no sofá. Está se apaixonando, Edmundo? Ele não é apenas bonito. Ele é desafiador. Diria até um pouco selvagem. E também é muito, muito inteligente. Eu gosto disso. Não o achei selvagem. Ele ficou manso, porque eu disse a ele que se não se comportasse, alguma coisa poderia acontecer com a irmãzinha dele. Esse é o maior pavor que ele tem. O que fará quando isso não surtir mais efeito? Enquanto eu tiver a menina nas mãos, o terei também. De vez em quando eu preciso ser um pouco mais violento, para que ele continue tendo medo de mim. Será que com o tempo ele ficará domesticado? Acho que não. É da natureza dele e acho que será sempre assim. Como o conseguiu? Financiei a viagem dos pais dele para São Paulo. Fiz um acordo com o pai dele. Como ele não sabia ler, assinou um documento no qual me vendia as crianças e ainda por cima uma nota promissória. Saiu por uma ninharia. Para mim foi uma ninharia. Para ele era muito dinheiro. Mais do que ele já tinha posto os olhos em toda a sua vida. Ele aceitou porque eu disse que cuidaria das crianças como se fossem meus filhos. Só a mãe deles que não sabia. Eles acham que é por pouco tempo. E se eles voltarem? Não vão voltar. São dois miseráveis. O dinheiro que dei só dava mesmo para a passagem de ida e a comida. Não tem como voltar. Essas crianças eram pele e osso. Nem sei como esse garoto nasceu tão bonito. Agora está sendo bem tratado. Mas ele está bem magro. Carlos argumentou. Ele faz pirraça às vezes e não quer comer. Mas veja o cabelo dele. Agora é lavado com shampoo. E você tem lhe dado muito carinho. Muito carinho. Todos riram. A noite transcorreu com muito álcool, drogas e perversidade. Jeremias, dopado, foi levado para o quarto por Mazagão, já de madrugada. Vendo-o inerte, o homem o possuiu. Pela manhã, a cabeça de Jeremias latejava horrivelmente, e ele mal conseguia mexer seu corpo. Tamanha a dor que sentia. Não conseguiu manter os olhos abertos. A porta se abriu e Tadeu entrou. Bom dia. Como está o nosso menino? Jeremias continuou de olhos fechados e não respondeu. Pelo que vejo, a festa foi ótima. Não para você, quero dizer. Mas eu trouxe tudo o que precisa. Vamos. Levante-se para fazer a sua higiene porque sua aparência está terrível. Me ajuda. Eu não consigo me mexer. Sussurrou Jeremias. O que você está sentindo? Tudo dói. Meu corpo todo, minha cabeça, minhas pernas, meu estômago. Vamos para o chuveiro e depois o resto. Tadeu o amparou até o banheiro. Jeremias andava com dificuldade. O que ele te deu ontem? Um pó branco, umas bebidas e um lenço para cheirar. Uma bomba, isso sim. Bem, queridinho. Só poderei te dar líquidos por hoje. Nenhum remédio. Já tomou coisas demais. Eu quero continuar dormindo. Mas hoje eu não posso te dar nada. Verificarei sua pressão. E vou lhe dar bastante água de coco. O que você precisa é se hidratar. Você é médico por acaso? Médico. Não. Mas sou enfermeiro. O doutor Mazagão me ensinou muitas coisas. E quis que eu estudasse enfermagem para cuidar de meninos como eu. Ah, deixa isso pra lá. Alguém vivia aqui antes de mim, não é? Não sei do que está falando. Tô falando desse quarto. Quase não tem móveis e os poucos que tem são de madeira pesada. O banheiro não tem porta. A janela trancada. Não há cabides, nem cadeira, nada. Pois é. E agora, por sua causa, não tem nem espelho e nem porta para a sacada. Ai, minha cabeça. Acho que vou vomitar de novo. Ele apoiou a cabeça por algum tempo. Quem eram aqueles homens, Tadeu? Não me pergunte nada porque eu não sei de nada. Por favor,
Me conta alguma coisa. Fala. Vai. Eram amigos do Dr. Mazagão. Todos ricos como ele? Alguns. Outros são apenas influentes. O velho gordo? Quem é ele? Tadeu baixou a cabeça. Ficou com ele ontem? Foi o segundo, eu acho. O primeiro foi o médico que cuidou de Rebeca. O velho é o Coronel Fortunato. Ele é fazendeiro e dono do armazém. Jamais, em hipótese alguma, o desagrade. Ele costuma ser violento. Agora eu já sei. Jeremias segurou a toalha e a apertou. Com o olhar vago, como a se lembrar da noite anterior. O Dr. Carlos, até que não é dos piores. Ele sempre vem? O Dr. Carlos? Não. O velho. Tadeu chegou bem próximo de Jeremias e sussurrou. Sempre. Ele também só gosta de meninos. Quase matou um em uma das festas. Há muito tempo. Tadeu tentou desconversar. Agora, vire-se de costas. Há uns bons arranhões aí. Jeremias segurava a cabeça entre as mãos. Ai, eu tô tonto. Deixe-me ver sua boca. Como sabe que tá machucada? Geralmente é o que eles fazem. Ainda mais com uma boca carnuda como a sua. Já passou por isso? Há muito tempo. Quanto tempo? Muitos anos. Uns 10 ou 12, talvez. Não gosto de ficar lembrando. Por que ainda tá aqui? Para onde eu iria? Não tenho ninguém mesmo. Tadeu ficou pensativo por alguns instantes. Depois, recuperando seu jeito habitual, sorriu. Agora que já está medicado e limpinho, vou buscar os líquidos para você se hidratar. Tadeu. Aquilo é normal? Como assim? Aquele tipo de festa, os homens, o que eles fazem? A voz de Jeremias era quase um sussurro. Tente não pensar nisso. Já passou, infelizmente. Não temos como mudar esse tipo de coisa. Antes que ele chegasse à porta, Jeremias falou. Obrigado por tudo. À tarde, Mazagão entrou no quarto. Bastava Jeremias vê-lo para trazer à tona todo o ódio que sentia por ele. Após tudo o que acontecera na festa, tinha ímpetos de matá-lo. O menino estava deitado, de olhos fechados. Esforçou-se para abrir os olhos e sentar na cama. O homem chegou mais perto e disse: Pode ficar deitado. Vim apenas ver como estava e dizer que fiquei satisfeito com o seu comportamento de ontem. Não me causou nenhum aborrecimento. Pode pedir alguma coisa desde que eu ache conveniente. Você ainda não me disse onde está Rebeca. Rebeca está na varanda brincando, mas acho que não está em condições de descer para vê-la. Creio também que não quer que ela o veja assim. Não. E então? O que vai querer? Quero passar um dia inteiro com minha irmã. Mazagão olhou para o alto, como se estivesse pensando. Pode ser. Mas terá que ser aqui na propriedade. Amanhã, combinado? Mas lembre-se, já lhe disse para sempre me chamar de doutor. A manhã de domingo transcorreu calma para Jeremias. Como prometido, Mazagão o deixou passar o dia ao lado de Rebeca. Eles andaram pela propriedade, sempre vigiados pelos capangas da fazenda e seus enormes cães. O que você tinha ontem? Estava com dor de cabeça. Eu queria te ver para te dar os parabéns, mas não pude. Então me dá um abraço hoje. Feliz aniversário. Ela o abraçou. Você não falou para ninguém, não é? Não. Mas por quê? Porque é falta de educação. Não estamos em casa. Por que você não brinca mais comigo? O Dr. Mazagão quer que eu estude para ser alguém na vida. Quando a mamãe vai voltar? Eu não sei, Beca. Também queria que fosse logo. Ela mandou alguma carta? Acho que não. O pai mal sabe assinar o nome. Eu sinto falta dela. Jeremias abraçou a irmã. Eu também. Mas eu tô aqui. E hoje a gente pode brincar o dia todo. Eu só não posso correr. Por quê? Eu caí da escada e meu corpo tá doendo ainda. Quando? Anteontem de tarde. Eu te dou um beijo que passa. Ela o beijou na face. Assim vai passar. Jeremias se esforçava para rir. Vamos passear um pouco. Ver se a gente acha umas frutas, como a gente fazia na casa de farinha. O seu quarto tem brinquedos? Não. Tem livros. Eu ganhei uma boneca linda essa semana. Você não tem nenhum brinquedo?
Não, não tenho. Eu vou pedir ao Dr. Mazagão para comprar brinquedos para você. Não, não, eu não quero brinquedos. Não quero que peça nada a ele. E nem que fique sozinha com ele. Por quê? Por nada, Becca. Só não quero. A mãe nunca deixava a gente com estranhos. Ele é bom. Ele me compra um monte de coisas. Sei que é, Becca. Mas faz o que eu tô pedindo. Sou seu irmão mais velho. Você não gosta dele? Ele não é nosso pai. Mas ele cuida da gente. É, cuida. Jeremias baixou os olhos. Outro dia eu fui ao cinema, lá longe. Passei de carro. Fui em uma cidade grande. Você já viu cinema? Não, nunca. Já passeou de carro? Também não. Ah! No meu quarto tem televisão. No seu tem? Não. Pede pro Dr. Mazagão. Ele te dá uma. Tá bom. Eu vou pedir. Jeremias percebeu o quanto Rebecca estava sendo conquistada com todos aqueles presentes. Entristeceu-se ao constatar que estava perdendo sua irmã para aquele homem monstruoso. E também por todas as coisas boas da infância que ela tinha. E ele não. Essa constatação só fez aumentar sua revolta. A estrela de Jeremias, capítulo 4. Grandes decepções. Na hora do lanche, Jeremias e Rebecca voltavam do passeio e Mazagão os esperava na varanda. Rebecca. Veja o que tenho para você. O que é isso? Um presente. Abra. Outra boneca. Olha, Jeremias. O menino olhou para o homem. Venha. Vamos colocá-la no seu quarto dizendo isso? Ele pegou a mão da menina, que imediatamente foi com ele. Ele olhou para Jeremias e sorriu, cinicamente. O menino ficou parado por algum tempo na porta de entrada da casa. Olhou para trás, na direção do portão da propriedade, mas logo um dos capangas de Mazagão aproximou-se dele. Ele baixou os olhos e entrou. Seguia para o quarto de Rebecca quando notou que Mazagão o observava do alto da escada. Pensei que não fosse entrar. Já estou aqui. Quando ele chegou mais perto, o homem disse: Nem pense em fugir. Seria uma péssima ideia. Você viu o tamanho dos cachorros? Jeremias passou por ele, mas não respondeu. Apenas o encarou. Sério. Mazagão segurou-o pelo braço. Eu tô aqui, não tô? O menino não conseguia esconder seu ódio. Cuidado, muito cuidado com suas respostas. Jeremias puxou o braço e seguiu rumo ao quarto de Rebecca. Ao entrar, o menino sentiu uma ponta de inveja da irmã. O quarto dela parecia um palácio. Era repleto de brinquedos, móveis, almofadas. Tudo que o dele não tinha. Incluindo TV, aparelho de som e ar-condicionado. Veja, Jeremias, o meu quarto. Mazagão percebeu a reação e se aproveitou dela. Logo, logo você vai ganhar mais brinquedos e roupas. E muitos passeios. Ele falava para Rebecca olhando para Jeremias. A gente não tá acostumado com essas coisas. Em nossa casa mal tínhamos o que comer. Lembra, Rebecca? Sim, mas porque o pai é pobre. A gente é pobre, e nossos pais vão voltar logo dizendo isso. Jeremias saiu do quarto. Mazagão foi atrás dele. Pegou-o pelo braço e o levou para seu quarto. Encostou à porta. Acha mesmo que seus pais vão voltar? Sim, eles vão. Eu sei que eles vão voltar para buscar a gente. E você quer voltar para a vida miserável que tinham? Esqueceu que tinha que trabalhar descascando mandioca o dia inteiro? Pelo menos tinha o amor dos meus pais e a minha liberdade. Aqui você tem tudo. Viu o quarto de Rebecca? Pode ter tudo aquilo também. Só não tem ainda porque eu preciso ter mais confiança em você. Eu também não confio em você. Ao ouvir essas palavras, Mazagão esbofeteou seu rosto. Jeremias cambaleou, mas se aprumou rapidamente. Já lhe disse para me chamar de doutor. Não respeito você e não vou chamá-lo de doutor. Mais um tapa. Você já está aqui há tempo suficiente para entender as regras da minha casa. Não quero entender as regras da sua casa. Não quero ficar na sua casa. Uma revolta cega o dominou. Quer ir para onde? Atrás de seus pais? Tudo pode ser diferente. Só depende de você. Vai me dar minha liberdade? Vai me dar noites sem pesadelos? Quer ir embora? Pode ir, mas Rebecca fica. Vá. Pode ir. Se eu for,
Minha irmã vai comigo. Não. Ela não vai. Você a viu agora mesmo. Ela está encantada com tudo o que eu posso dar a ela. Jeremias ficou em dúvida. Mas o dia que meus pais voltarem, ela irá. E você não poderá me prender mais. Outro bofetão estalou no rosto de Jeremias. Você é mesmo um idiota. Tem uma coisa que você não sabe. O que você, Jeremias, não sabe é que eu comprei você e sua irmã. O seu querido pai vendeu vocês dois para mim. Ao ouvir essas palavras, os olhos do menino encheram-se de lágrimas. É mentira. Minha mãe não faria isso. Ela realmente não fez. Mas o seu pai sim. Jeremias sentiu-se tonto. Não é possível. É sim. E eu vou lhe provar. Mazagão foi até o cofre, abriu-o e pegou um papel e voltou ao quarto de Jeremias. Reconhece esta assinatura tremida, quase um rabisco? É ou não a assinatura do seu pai? Você agora já sabe ler. Leia este documento aqui na minha mão. Jeremias, incrédulo, leu o que estava escrito. As lágrimas desceram pelo seu rosto. Para ele, foi como se o chão se abrisse. Acredita agora? Você é minha propriedade. Eu posso fazer o que quiser com você e com a sua irmã. Você viu o quanto ela confia em mim? O quanto eu sou bonzinho para ela. E ela só vai desconfiar de alguma coisa quando já for tarde demais. O rosto de Jeremias parecia feito de cera. Você não tem saída, a não ser fazer o que eu mando. Aliás, eu sou o dono dessa região. Ninguém aqui vai contra mim, entendeu, Jeremias? O desespero tomou conta do garoto. Ele fechou os olhos, passou as mãos pelos cabelos, balançando freneticamente a cabeça. De repente virou e rapidamente abriu a porta do quarto e correu. Correu até alcançar a porta da sala. Dali ele continuou correndo, correndo e só parou quando foi alcançado por um dos cachorros que já estava em cima dele, mordendo-o. Logo atrás vinha Mazagão. O homem suspendeu Jeremias pelo pescoço, apertando-o. Seus olhos brilhavam de ódio. Me solta! Me solta! Jeremias gritava e esperneava, mesmo com as mordidas do cachorro. Mazagão acertou um soco no rosto dele. Jeremias caiu, quase perdendo os sentidos. O homem colocou os braços de Jeremias para trás e pediu que o outro homem o algemasse. Mazagão abriu a porta do quarto de Jeremias e o empurrou para dentro. O menino caiu, batendo com o rosto e o ombro no chão. Você não quer entender? Então não entenda. Sofra. Eu posso te dar tudo, Jeremias. O que quiser. Basta que seja bonzinho. Se for, eu te trato bem. Se não for, mesmo com o nariz e a boca sangrando. O menino o enfrentou. Eu não quero ser bonzinho. Eu quero que você me deixe sair daqui. Quantas vezes eu vou ter que repetir? Mazagão esbofeteou Jeremias novamente. Me chame de doutor. Então me mata. O homem irado o pegou pela camiseta e o arremessou contra a parede. Jeremias bateu e caiu. Ele o pegou novamente e repetiu a dose. O menino caiu, se contorcendo. Depois, desmaiou. À noite, quando Tadeu voltou de seu dia de folga, Mazagão, que lia jornal na sala, ordenou que fosse cuidar de Jeremias. Entregou-lhe a chave das algemas e o avisou para levar a maleta. Ao chegar ao quarto, Tadeu ficou assustado ao ver o menino deitado no chão, algemado. Ele temeu o pior. Com muito cuidado se aproximou. Ao tentar abrir as algemas, Jeremias soltou um gemido. Ai, graças a Deus, você está vivo. O que aconteceu aqui? Vamos tentar levantar. Devagar. Vou levar você para a cama. O garoto abriu os olhos com dificuldade e olhou para ele. Meu Deus! As suas costas estão machucadas. O que foi isso? Parece mordida de cachorro? Você tentou fugir, não foi? Foi. Tadeu foi até o banheiro e molhou um pano para limpar o rosto e as costas de Jeremias. Olha, garoto. Conselho de amigo. Se você não aceitar sua condição nesta casa, ele vai matar você. E ele mata mesmo. Ele sussurrou essas últimas palavras. Então ele pode me matar, ai. Olha aí, você está todo machucado de novo, seu rosto, suas costas, até seus braços e pernas estão lanhados. Os cachorros podiam ter matado você. É melhor morrer do que viver assim.
Eu já passei por isso e estou vivo. Quer dizer, eu aceitei a minha condição e aí não apanhava. Eu fazia o que ele queria. Não questionava. Por que não faz o mesmo? Não consigo aceitar o que ele faz comigo. Isso aqui é uma prisão. Não é não. As prisões de verdade são muito piores. Já esteve preso? Eu não, mas conheci alguém que enfrentou a barra de um lugar desses. Quem? Tadeu olhou na direção da câmera. Deixa para lá. Você precisa descansar. Não o afronte, a única coisa que conseguirá será apanhar e sofrer mais. Tadeu se aproximou de Jeremias e falou ao seu ouvido: além disso, quanto mais resistir, mais ele vai gostar. Quer que eu me cale? E o que mais pode fazer? A vida é assim. Os mais fortes dominam os mais fracos. Os mais ricos compram os mais pobres. Sem saber a que Jeremias se referia, Tadeu respondeu: também,